Seja bem-vindo, Dr. Michel Patrick, cirurgião plástico. Bem-vindo novamente, hoje falar sobre um tema que o pessoal procura bastante, as mulheres procuram bastante, né? Com certeza, obrigado aí mais uma vez pelo convite, e falar desse tema é muito legal. Por quê? Eu estudo há muito tempo as mamas, é uma das cirurgias que eu mais gosto, é a cirurgia que para mim é uma das mais difíceis, junto ali com a cirurgia do nariz. Eu acho que são as duas cirurgias que são mais complexas e que exigem mais do profissional. Então, a cirurgia da mama nós vamos falar hoje. Que é a mastopexia, mais conhecido como mastopexia, né? A mastopexia é um dos tipos de cirurgia da mama, né? Nós vamos focar um pouco mais nela que... se for falar de todas as cirurgias da mama, nós vamos ficar aqui umas 5, 6 horas, né, no mínimo. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais da mastopexia, eu vou explicar o que é, mas cirurgia de mama eu tenho implante de prótese mamária, que é aquela em que eu só vou lá e coloco a prótese na paciente e não tiro pele, por exemplo. Que paciente que é essa? É aquela que não tem flacidez, tem quase nada de mama e quer aumentar. Certo. Então, nessa eu só faço um pequeno cortezinho ali por baixo, geralmente, no sulco mamário, vou lá e coloco uma prótese. Aí está tratada, ela já está com aumento da mama. Agora, quando eu tenho uma paciente que tem flacidez, a mama está caída, e aí se eu for lá e só colocar uma prótese, provavelmente não vai ficar legal, né? Vai ficar uma mama grande e caída. Não tem lógica, né? Então, aí, nesse caso, a gente tem que tirar pele e levantar a mama. Daí eu chamo mastopexia, que pode também ser com ou sem prótese. Vai depender do desejo da paciente. E tem mais uma, aí tem a mamoplastia redutora, que também é mais um tipo de cirurgia que a gente pode falar um pouco dela também, que às vezes as pessoas confundem a mamoplastia redutora com a mastopexia. Então, hoje a gente está com tempo porque a doutora Érica Alessandra, que é a nossa dermato, estaria aqui hoje também, surgiu um imprevisto e ela não pôde comparecer. Então, temos mais tempo ainda para falar sobre isso. Por isso que eu acho legal, já que tem várias cirurgias da mama, a gente dá uma pinceladinha, falar um pouquinho nas outras, e começar com essa introdução. Então, as possibilidades. Às vezes tem alguém em casa com um problema e fala assim, pô, será que tem um jeito? E fala, pô, me identifiquei, acho que tem esse jeitinho aí pra mim. Que é o meu caso, né? E seguinte, ainda tem mais um outro ramo ainda, que aí, né, às vezes, né, não é nem muito, né, o ramo da cirurgia estética da mama, mas que seria a reconstrução mamária, né, pós-câncer. Né? Então, tem doutor mais. Faz? Eu fiz durante um bom tempo, mas depois foquei na parte mais estética e não muito na reparadora. Assim, como eu disse, é uma cirurgia bem complexa, a cirurgia da mama, né? Então, como que eu adentrei ao mundo da mama, né, por fazer mais essa cirurgia, porque assim, a gente, para ser médico, são 6 anos de cirurgia, de faculdade, depois você faz mais 2 anos de cirurgia geral como pré-requisito para ser cirurgião plástico. Hoje já são 3, na minha época ainda eram 2, em 2008. Hoje, então, são 3 anos de cirurgia geral, e aí depois você faz mais 3 anos de cirurgia plástica. Uau. Então, já foram 11 anos dentro para estudar só cirurgia plástica e se tornar médico. Num total, Num total. E aí, não satisfeito, eu fiz mais um ano de mama, mais uma pós-graduação em mama, no hospital que chama Pérola Baidon, né, em São Paulo, que é um hospital de 12, 13 andares, não me lembro muito bem, mas que atende só mulheres. Né, um hospital em São Paulo, na Brigadeiro Antônio Luiz, acho que é isso, aquela Brigadeiro lá. E lá é um hospital que trata então só mulheres. Então tem por dia cerca de 7 a 8 reconstruções mamárias
3, 4 cirurgiões plásticos só fazendo as reconstruções dos mastologistas que tiram cânceres, né, de mulheres, porque vem mulher de todo o Brasil para tratar ali câncer, né? Então eu fiz durante um ano estudando mamas lá, reconstrução e mamas também para diminuir, para levantar. Então é um mundo bem complexo. Aí eu falei assim, tudo bem, né? Acabei mama. Agora eu vou para Cuiabá, beleza, não preciso dar mais nada, já estudei tudo, né? Aí que a gente se engana, né? Exato. Com a evolução dos conhecimentos, com as mudanças de táticas. Tem técnica que a gente viu agora que está se popularizando, que é a INL, que está assim, há menos de 6 meses que ela está popularizando mesmo, né? Que é o corte em L. Que antigamente era mais o T da mastopexia, o corte em L, que aí a gente consegue esconder um pouco mais a cicatriz, né? Então, assim, então nunca para, né? Você pensa que acabou, mas por isso que eu gosto muito do que o Dr. Michel sempre fala sobre a subespecialidade, né? Que fala assim, às vezes você é formado, fez as suas especializações e tudo mais, mas escolheu um segmento ainda menor. Você foi lá e peneirou mais ainda para se tornar o melhor naquelas funções as quais o doutor o melhor que eu posso dentro do que a gente tem, né? E aí eu acredito muito nisso, né? De um nicho, escolher um nicho para poder entregar o melhor que a gente consegue dentro dos conhecimentos que a gente tem hoje, porque realmente não dá, né? Ainda ontem foi uma paciente lá comigo que falou assim, doutor, eu queria fazer minha rinoplastia com o senhor, minha amiga fez, né? Ela me indicou o senhor. Eu falei, pois é, mas eu parei, né, de fazer a rinoplastia. Quando eu fiz a cirurgia da sua amiga, foi por volta de 2014, então até lá eu ainda fazia muito, porque eu vi de um hospital em que era muita reconstrução facial e tinha muito cirurgia de nariz, né? Então eu fazia mesmo porque eu tinha... Mas eu me encantei mais pela cirurgia da mama e do contorno corporal e comecei a não fazer mais. Então... hoje não faço mais, encaminho para colegas que estão trabalhando mais com o nariz. Então, porque a cirurgia do nariz também mudou muito nos últimos anos. E aí não tem como eu acompanhar tudo, né? Exato. Não tem como... Eu gosto disso. Não tem, né? Não dá para fazer tudo, né? E ser o melhor que você pode naquilo, em todos os ramos, né? Ainda mais dentro da área médica que está todo dia mudando, né? Conceitos novos, tecnologia nova. Tá, e falando em especial dos seios, quando a gente fala sobre flacidez e mama caída, não necessariamente estamos falando de mamas grandes. Né? Bom, porque assim, a sua pergunta é muito interessante, eu recebo quase todo dia essa pergunta, né? Doutor, qual é a diferença em mastopexia e mamoplastia redutora? Na verdade, a gente subdivide essas cirurgias mais de forma didática, né? Porque algumas vezes a paciente fala assim, doutor, mas eu vou diminuir minha mama, aí não vai levantar? Né? Porque a mastopexia é para levantar. Certo. Aí eu faço a mamoplastia redutora, e só vai reduzir e não vai levantar? Eu falei, não teria lógica, né? A gente reduzir uma mama e deixar ela caída, né? Então certo. Eu já reduzo e ao mesmo tempo levanto. Né? Então não deixa de ter uma mastopexia aí também junto, mas como eu estou mais reduzindo, eu estou tirando grande quantidade de tecido, às vezes tira 1 quilo de mama. Entendi. Ou seja, que aí essa mama eu estou mais reduzindo do que levantando, se a gente for levar assim por um conceito filosófico, né? Porque não existe muita definição certinha até onde é mastopexia e a partir de quando eu considero redução, né? Alguns autores tentam relacionar isso, mas não é muito simples. A gente tem assim que a partir do momento que eu tiro mais de 250, 300 gramas de cada mama, a gente já considera que a gente está mais reduzindo, né? Já começa a ser uma redução mamária. E quando eu tiro menos que isso, e aí eu estou levantando, por exemplo, eu já cheguei de tirar 20 gramas de um lado e 10 do outro. Eu lá mais levantei do que diminuí. 10 gramas, 20 gramas, eu praticamente aproveitei todo o tecido mamário para reposicionar a mama numa posição adequada, usando o próprio tecido, que é aí que vem o pulo do gato, para simular uma prótese natural com o seu próprio tecido.
Então, quando eu levanto uma mama e a paciente não quer usar uma prótese, porque ela tem todas as suas opiniões, né, de não querer um corpo estranho, e lógico, é direito de cada um, a gente, então ela fala assim, mas eu quero só levantar, não quero colocar nada, não quero aumentar. Então, se eu tenho o próprio tecido, eu uso esse tecido para simular, para forjar uma prótese natural. Existem técnicas, então, em que a gente desenha por dentro, dá pontos nesse tecido para deixar ele mais durinho, mais projetado para simular uma prótese, né? E aí lembra uma prótese. Lembrar não quer dizer que é. E o organismo não absorve? Não, porque é o próprio tecido mamário, né? Ah, tá. Continua todo ele vivo, ele fica, vamos usar um termo técnico, mas vamos ver se você entende, é um retalho. Um retalho. O que é retalho, né? Retalho é aquele tecido em medicina, retalho é aquele tecido que ainda tem a vascularização, ainda tem vaso sanguíneo mantendo aquele tecido vivo. Então eu não tiro e volto, né? Mas é a mesma coisa de retalho de costura também. Você tira ali da barra da calça e coloca no cós. Não é dali, mas a gente muda de lugar, mas funciona. Muda, mas mantém, no caso nosso, mesma vascularização. O sangue fica chegando. Por isso mantém vivo. Por isso que ele mantém vivo. Tá. Nesses casos. Existem outros tipos de retalhos, mas esse, para simplificar, nesse caso, é assim. Então tá. Então a mastopexia é quando a pessoa não quer a retirada em si do tamanho, não quer diminuir o tamanho. Às vezes não precisa. Não tem a necessidade. Né, da diminuição, então precisa levantar e retirar a pele. E retirar a pele, para ela ficar durinha, não ficar flácida ou caída. Imagine assim, é uma mama em que ela tem um certo volume, tá caída e ela quer levantar, mas não quer aumentar. Aí a mamoplastia já é, no caso, tem até algumas pessoas que sentem... tá. A gente costuma usar redutora porque mamoplastia, teoricamente, é a plástica da mama. Que aí pode ser qualquer... Mas aí usa-se mais o termo mamoplastia redutora. Quando eu tiro, em média, mais que 350 a 300 gramas de cada mama. E, obviamente, além de diminuir, eu levanto. Tá. É porque, assim, tem algumas pessoas que sentem dores até nas costas. Boa. Daí, essa mama aí, eu falo mais em mastopexia ou mais em mamoplastia redutora? Mamoplastia redutora. Então, você já começou a entender a essência. Entendi. Certo? A essência é essa. E falando sobre mastopexia, que é o tema hoje do nosso podcast, como ela funciona? Tem vários formatos, eu vi que tem vários formatos do corte. Sim, né? Então é o seguinte, como eu vou levantar esta mama, nós vamos ter que usar técnicas avançadas, né, de retalhos, né, de tecidos para eu levantar. É diferente, por exemplo, de uma paciente que não tem queda nenhuma, eu só vou lá e coloco uma prótese. Eu faço um cortezinho desse tamanho, por onde eu introduzo a prótese, ela aumenta a mama e trabalho pronto. Agora, uma mama que está caída, imagine, eu tenho que reestruturar, eu tenho que levantar, reconstruir os tecidos, reposicionar os tecidos, então envolve cortes maiores na pele. Por isso que às vezes a paciente fala, mas doutor, mas não dá para ficar só com aquela cicatrizinha pequenininha na mastopexia? Não tem como ter ali por baixo só esse corte, porque eu preciso redimensionar, reestruturar a mama, e aí existem vários tipos de cortes. Existe um que é menor, que é aquele que é só em volta da areola, que a gente chama de periareolar, que é menos usado porque ele não consegue melhorar muitas quedas. Geralmente a areola costuma aumentar, de ficar mais larga após a cirurgia, porque eu concentro toda a retirada de pele na areola, aí fica um cabo de guerra, né? Imagine no pós, aí ela tende a areola a ficar bem larga. Mas e quem quer diminuir a areola? Mas aí, no caso, eu faço junto com a mastopexia e decomponho a cicatriz num T ou num L, aí as forças não ficam concentradas em volta da areola. Por isso que aí ela não fica tão larga, né? Por isso que essa técnica, geralmente, ela não é muito usada, né? A periareolar. Em casos pequenos, com pequena flacidez, eventualmente você poderia usar. Ou aquela que a gente chama de sorvetinho, né? Que é aquela em que eu tenho a cicatriz em volta da areola e na vertical.
lembra um pirulito final, né? A cicatriz. É aquela que eu tenho média quantidade de pele e aí eu não preciso estender essa cicatriz na horizontal. Também é menos usada porque também é para muito pouca flacidez. Agora, a mais utilizada aí sim é o T invertido, né, ou em âncora, que é embaixo do seio, sobe e em volta da areola. E essa é a mais usada e hoje o que a gente tem de evolução para essa técnica que a gente tem a short scar. O que é short scar, né? Como é que funciona? Desculpe, short scar é a cicatriz curta. Né? Vem a tradução certinha ali, scar é cicatriz, o formato, porém, menorzinho. Na horizontal, que antigamente tinha aquela cicatriz que ia fora, até lá às vezes atrás, né? Hoje a gente consegue menores. Por quê? Porque eu decomponho, eu tiro mais pele em torno da areola do que na horizontal. Então a gente consegue cicatrizes menores e isso a gente popularizou em menos de um ano, para você ver. Tem menos de um ano isso, uns 8 meses que a gente que essa técnica espalhou e está sendo mais avançou e está sendo mais utilizada. Olha aí, então não dá para ficar quieto sem aprender coisas novas, né? E se você não está estudando isso todo dia, você perde o trem, né? Exatamente, não consegue apresentar o melhor para o seu paciente. E aí, há 3 ou 4 meses, veio também a INL. A INL é a mesma coisa que o T, só que sem a perninha da medial. Mas aí entendi. É aqui em volta, desce e vem para cá. A lateral. E qual o sentido de cortar só para um lado e não cortar para o outro? Imagine, você quer usar um decote bem generoso. Você não tem a cicatriz medial aqui. A perninha do T para o medial. Aí você pode usar o decote. Mas então o L é para o lado oposto? Oposto, para as laterais. Perfeito. Então, é uma coisa a mais, uma coisa nova, que eu fui até fazer esse curso tem uns 3 meses, né, com um médico que mais faz isso hoje no Brasil, que desenvolveu essa mudança tática, né, e está popularizando mais. Ela não é recente o L, mas agora que ela está mais em voga, né, pela própria essa coisa da internet está mais ativa, trocas maiores de informação. Na pandemia, né, todos os médicos se reuniram mais, então podiam operar menos, aí começaram a trocar mais informações, né, e aí popularizou-se mais e essa técnica agora então está sendo mais divulgada. E outro pulo do gato para essa técnica estar sendo mais usada é que hoje a gente consegue deixar essa mama mais firme naquelas que eu coloco a prótese, porque a gente tem colocado a prótese atrás do músculo. Que aí é uma outra coisa que a gente vai falar aqui também. Tá, depois a gente fala sobre isso. Nós vamos para esse lado aí também. E a paciente, ela pode escolher qual formato que ela... Formato do LT. Bom, ela pode ter olha, eu gostaria que fosse assim. Aí nós vamos ver se tem como. Se é possível. Porque o L tem algumas contraindicações, porque aí não compensa. Mas na grande maioria das vezes dá o L. Mas em alguns casos realmente não, aí não compensa. E a questão da sensibilidade perde? Essa é uma pergunta frequente também, né? Existe na literatura descrito uma certa porcentagem de diminuição e até perda da sensibilidade, mas é muito raro. Não é o dia a dia. Por exemplo, no consultório eu não tenho, assim, praticamente ninguém que chegou e falou para mim, eu perdi totalmente, doutor. Ou se teve, não me contou. Às vezes pode ter tido e também não fala, né? Mas é só para você ter uma ideia que não é realmente uma complicação tão rara, é muito temida, né? Porque é uma região que a paciente tem ali as suas zonas erógenas, né? Que para ela às vezes é muito importante. Tem mulher que relata lá pra gente no consultório, né? A região que eu tenho mais sensibilidade, que eu mais gosto, que eu tenho mais prazer. Se eu perder, eu não sei o que vai. Então não faz. Não é isso que eu prefiro falar. Não faz. Apesar de ser muito, muito raro, não é uma coisa do dia a dia. Mas se você tiver, não tem o que fazer. Uai, anticoncepcional como que é? 99, não sei que %. Vai lá e engravida, não é? Se você não quer engravidar de jeito nenhum, não faz abstinência, né? A abstinência é total. Uma pergunta assim, da minha cabeça agora, tá? Que eu gosto dessas perguntas também.
passar um miquinho aqui, às vezes, que não entende. Mas assim, eu não sei se é necessariamente da mastopexia, mas por que alguns seios o farol fica pra cima, outros ficam meio assim, outros assim, não tanto, igual eu tô falando, mas fica meio assim, olhando pra cima, olhando pro lado, não fica? Seguinte, primeiro, para você ter uma ideia, o formato da mama, o bico, né, olhando, na verdade, ele não tem que ser retinho, ele não é retinho. Ele já é um pouco assim. O normal é ser um pouquinho olhando para os lados. Entendi. Tanto é que quando você vê uma mama muito assim, fica até meio estranho. Aquela que está certinho olhando ali para frente. Mas nem todo mundo tem muito essa noção. Ela tem a ideia de que tem que estar olhando ali para retinho e não é. Ela é um pouco assim, girando, né? Agora tem mulheres que aí é mais ali. Aí é a areola que já tem essa inserção. O que acontece é que, aí às vezes, a paciente fala, doutor, mas eu quero a prótese mais aqui no meio. Aí alguém desavisado vai e coloca a prótese mais no meio. Só que o bico é assim. Aí quando eu coloco a prótese no meio, aí ele olha mais ainda para o lado, né? Porque a prótese está aqui, aí ele gira mais para cá. Então não adianta, né? Se o bico está aqui, não adianta você querer colocar a prótese mais no meio. Senão vai ficar pior, vai lateralizar mais ainda. O que você pode fazer? Aí nesses casos, dentro das possibilidades, você usa uma prótese de base mais larga. Né? Que aí ela aumenta não só no meio, mas na lateral também, porque aí eu distribuo melhor, aí eu dou uma falsa impressão que o bico está mais próximo, ou a mama está mais próxima, né? Quem olhar assim fala, essa mama parece que tem o colo mais junto aqui, né? Mas não é, porque eu usou uma prótese de base mais larga, porque não sei se você sabe, eu tenho próteses que tem bases curtas, fininhas, né, pequenininhas, tem bases médias, bases largas e muito largas, então eu posso usar em vários tipos. Mas tem vários tipos de próteses? Tem. Tipo vários? Vários, assim, pelo menos 4 tipos em relação à base. O que é base? É onde ela vai se apoiar no tórax. Então imagine uma paciente que tem o bico muito lateral. E ela quer que fique mais, tenha essa prótese, que a mama pareça que esteja mais próxima, né? Mais juntinha. Se eu tentar colocar a prótese lá, que tem uma base curta, ele vai ficar mais olhando para o lado. Sim. Agora, se essa base dessa prótese é mais larga, eu consigo não mudar o bico, deixar onde ele está, mas aí eu preencho mais o meio e quem olhar pensar, a mama está mais junta, né? Entendi. Então aí é táticas cirúrgicas, né? Você tem que estuda o seio da paciente, vai estudando, vendo as táticas, né? Porque é frequente algumas pacientes chegarem assim para mim e falar, doutor, mas por que o médico colocou a prótese da paciente tão distante assim, parece que está uma aqui, outra ali, né? Mas não é, porque não tem como errar. Abaixo da prótese, lá embaixo, tem uma coisinha mais alta assim, que indica pra gente aonde que tem que estar o centro, aonde tem que coincidir com o bico. Só se a gente quisesse errar mesmo, né? Porque tá ali um guia, né? Simples, coloca ali. Aí se o bico tá lateral, tá aqui o bico. Não adianta eu colocar o centro aqui. Eu tenho que colocar o centro coincidindo com o bico. Entendi. Né? Então, por isso que não é o médico que colocou mais pro lado, era o bico que era mais lateralizado mesmo, né? E aí tem que ir onde ele está. Outra pergunta, no caso da mastopexia, tem como fazer a mastopexia sem colocar o tecido e a prótese? Só para usar o próprio tecido mamário, não usá-lo. Não usar. Pois é, se eu não usar o próprio tecido mamário, ela pode ficar murcha, né? Uma mama bem sem volume, sem contorno, né? Porque já está caído ali porque tem a falta, né? Tem a falta. Então eu tento usar esse próprio tecido, reuni-lo numa posição central para que ele forge, né, ou simule uma prótese. Tá. Se eu posso usar mais ou menos dele se a paciente quer mais ou menos tecido nessa mama, ou quer uma mama maior ou menor. E o pós-operatório dessa cirurgia? É tranquilo? Pois é, para falar do pós, acho que a gente podia falar do músculo ali, o uso do músculo.
porque tem a ver com isso. Prótese atrás. Acho que aí dá pra gente... Porque corre o risco de cair de novo, né? Não? Boa pergunta, né? Então, antes de falar do pós, vamos falar dessa questão do músculo. Do uso ou não do músculo, né? Primeiro, então nós vimos que quando eu vou fazer uma mastopexia, eu vou levantar a mama. Isso nós já entendemos. Agora, eu posso usar ou não a prótese. Quando que eu usaria a prótese na sua mente ali? O que você acha? Tá, mas no caso da indicação para colocar a prótese. Isso. Quando que você acha que estaria indicado? Numa mastopexia. Usar a prótese. Quando o tecido não é suficiente? Pronto, quando o tecido não é suficiente, eu uso. E se a mamoplastia tem indicação de redução? Eu devo ou não usar prótese? De redução? Eu acho que dever é obrigatório, né? Você acha que eu devo ou não? Eu acho que não. Não? Teoricamente, não. Se eu estou reduzindo, para que eu vou colocar algo? Se nós acabamos de falar que numa mastopexia eu usaria para aumentar. Se eu estou reduzindo, para que eu vou aumentar? Exato. Né? Mas, obviamente, sempre tem as exceções. Tem aquela paciente que quer um formato de prótese. Quer uma mama que pareça que tenha silicone. E o único jeito da gente conseguir isso é colocando uma prótese. Mas o tecido não fica com formatinho? Eu não sei quem que eu encontrei que tinha assim, que tinha colocado tecido, que não era o silicone, ficou redondinho, ficou bonitinho. Isso que eu tô te falando, ali, depende da mama. Tem mamas que tem tecido mais durinho, mais resistente. Tem mais glândula do que gordura. Aí essa realmente ela fica mais durinha e simula mais uma prótese. Simula, mas não fica igual. Ou tão marcado. Para ser marcado, colo artificial, aí é só o silicone nesse grau. Por isso que depende do que a paciente quer. Tá, então nesse caso de redução... a gente pode eventualmente reduzir, mas assim, isso é tema assim, de mais de horas numa mesa de debate num congresso de cirurgia plástica. Reduzir a mama e colocar prótese. Qual o sentido disso? Né? Se eu estou reduzindo, não tem por que eu colocar. Mas tem pacientes que querem. Porque assim, toda vez que eu reduzo uma mama, existem riscos. Riscos de quê? Eu estou diminuindo uma mama que é grande, então eu tenho que tirar muito tecido mamário. Aí começa a cirurgia a ficar arriscada. Porque eu tenho que deixar uma pele mais ou menos de 2 centímetros uniformemente em toda a sua extensão. O bico, né? Eu tenho que deixar esse bico vivo, geralmente ele está caído, então eu tenho que deixar ele vascularizado com um retalho bom. Então, para eu colocar uma prótese, eu tenho que diminuir essa mama, porque senão vai somar mama grande mais prótese, aí fica uma mama gigante, não tem lógica. Sim. Então, começou a entender? Eu tenho que diminuir muito a mama para substituir por uma prótese. Aí já começa a virar uma mastectomia, que é aquela cirurgia de tirar mama, né? Então, por isso que não é um caminho tão aceitável pela comunidade médica, mas com o advento nos últimos anos de técnicas novas, essa coisa de WhatsApp, Instagram, antes e depois, né? Muita gente vendo, as pessoas querem colo marcado, querem colo artificial, arriscou-se mais a colocar-se próteses também em mamas redutoras, mas existe uma forte corrente que não aceita isso como algo legal. Entendi. Eu era um desses, mas há um tempo atrás que eu não achava muita lógica, mas uns tempos para cá, com a evolução da técnica, colocando atrás do músculo, diminuindo mais esse tecido, entendendo melhor os desejos da paciente e ela aceitando os riscos eventualmente maiores da cirurgia, né? Porque é uma cirurgia mais extensa. Lembrando também que a gente substitui o tecido mamário da paciente, então se ela quiser um dia amamentar vai ser mais difícil, porque eu estou tirando o tecido. Um lado bom que a gente diminui a área de chances de câncer também, porque eu estou tirando muito tecido mamário, quase uma mastectomia, não tira completamente, mas tira 90%, 70%, 80% do tecido, então eu tenho menos chance de câncer, né? Teoricamente. Alguns estudos já tentam caminhar para esse lado para provar que
a chance do câncer é menor, porque eu estou trocando por uma prótese. A mamografia, mamoplastia, né, redutora, ela a mulher fez, não pode amamentar. E a mastopexia? Não é que não pode. Imagina o seguinte, a estrutura para o aleitamento materno, ela depende, então, ali das glândulas mamárias produzirem o leite. Esse leite sai pelos canalículos, que são em média de 5 a 7, que ligam lá onde vai sair no bico. Né? E aí, quando eu vou levantar uma mama que está muito caída, eu mexo na estrutura desses canalículos. Eles são microscópicos, não tem como eu ver. Não é igual uma ureta que eu estou operando ali, perto do rim, ou lá embaixo, no ureter, eu vejo, desvio dele, porque se eu der um ponto aqui, não sai xixi, né? Não é um cano grosso, é canalículos microscópicos, então não tem como eu ver. Então eu estou tirando o tecido, às vezes eu posso ter tirado o tecido onde estavam esses canalículos, e aí o leite pode ser produzido nas glândulas e não consegue sair. Então, por isso que ela não consegue. Não, porque é igual aquela paciente que não conseguiu amamentar. Teve gravidez, o bebê não teve a pega, ele fica duro um pouco, parou, não produz mais. Entendi. Aí o organismo é esperto, inteligente, a ponto de saber, não está saindo, vamos parar, né? Então é aquela situação da porcentagem. Pode ser que sim, pode ser que não. E não tem estudos tão efetivos que falem quem vai e quem não vai. Porque vai depender de tamanho de mama, de tanto que foi tirado, de quantos canalículos tinham. Então isso não dá para estudar, né? Não tem uma porcentagem exata. E na mastopexia isso acontece? A mesma coisa. Entendi. E do mesmo jeito existem mulheres que amamentam. Tem um livro do Leacir Ribeiro, que é um colega médico que desenvolveu muitas técnicas para de tudo que eu estou falando aqui, foi ele que desenvolveu as técnicas. Ele tem no livro dele lá exemplo de mulheres que fizeram a mastopexia e estão amamentando o bebê, que fizeram redução mamária e estão amamentando o bebê, ou seja, que ainda conseguiu. Então algumas vão conseguir sim, outras não, mas não dá para saber quem vai e quem não vai. Por isso que assim, a gente vê muitas mulheres hoje com 18, 19 anos fazendo a mastopexia, né? Ou porque fez redução de estômago, ou porque já teve um filho e caiu, ou porque engordou, emagreceu, ou porque já nasceu com a mama caída. Tem mulheres que já nascem, o desenvolvimento, nasceu genética. Não, mas desenvolveu assim, né? Caída genética. E aí ela quer fazer, mas você tem que explicar bem, né? Que pode ser que ela não consiga amamentar. Né? E tá tudo bem, hoje tem mulheres que não querem, né? Fazer o que não querem, é um direito, a mama é dela, é uma outra discussão, né? É a vida delas, é uma outra discussão, mas eu acho que assim, cada um cuida da sua vida e tá tudo certo, porque hoje tem muitas alternativas, né? Eu sou mais disso, o corpo é seu, você decide, né? Não dá pra gente ficar obrigando as pessoas a fazerem tudo e qualquer coisa, porque, né? Ainda mais se o corpo é da mulher, né? Eu tenho lá o meu filho que não amamentou nem um dia. Tentou decidir tudo, um mês tentando, mas não aumentou. Comprei vários NANs, né? Eu tenho as caixinhas todas lá, tirei foto. Quando ele tiver adulto, ele vai ajudar a pagar tudo esse NAN, né? Porque realmente é caro. Mas eu falo, olha, esse gurizinho não pegou. Mas está muito bem, feliz, saudável, não tem problema nenhum de saúde. Então, assim, você pode amamentar, tem como, né? Eu acho que é certo. O bebê, lógico, tem muita coisa boa dentro da amamentação. Mas também a gente tem que entender em alguns casos que não vai conseguir e temos alternativas e tá tudo bem e vamos lá, né? Tá, e a questão de colocar atrás do músculo é padrão na redutora? Padrão ou na mastopexia, você quer dizer, né? Quando eu uso a prótese. Isso. Não é padrão. Já foi até menos padrão antigamente, até uns 3 anos atrás. Deixa eu te situar, né? Usava-se muito totalmente atrás do músculo. Aí davam algumas queixas, porque é totalmente abaixo do músculo, porque hoje, só para entender, hoje a gente usa parcialmente abaixo do músculo, que eu chamo de dual plan, ou plano duplo, que quer dizer parte atrás do músculo e a outra parte, uma pequena parte não, fica fora, só a glândula ali em contato com a prótese. Qual o significado de tudo isso? Qual a importância de tudo isso?
Então, quando se usava totalmente abaixo do músculo, existia muita queixa da prótese ficar muito alta, porque o músculo passa mais alto, e quando você movimentava o braço, essa prótese mexia muito. A gente chamava de animação, né? Então, a pessoa vai malhar, a prótese faz aqueles movimentos grandes, ou vai levantar o braço, a prótese vai lá em cima e voltava. Que não era muito bom. Então, pensou-se no dual plane a um certo momento, que é usar parcialmente o músculo. Quando se usou parcialmente o músculo, começou a ver que esse movimento não existia. Porque eu colocava só na metade ou 70% da prótese abaixo do músculo. Então, ele não ficava tão preso. A prótese não ficava tão presa. Só que aí começou a ter o quê? A prótese escorregar e sair desse músculo. Imagine que eu tenho aqui, né, o músculo peitoral aqui, segurando a prótese, aí a prótese escorregava por ali, saía de trás, né? Aí eu ia perder aquela sustentação. Aí que surgiu a alça lateral, que é do colega Marcelo Ono, um colega de Maringá, que foi contemporâneo meu de residência em Campinas, eu conheci de lá. Ele desenvolveu uma técnica que deu uma revolucionada na coisa. Então, tem uma alça lateral de músculo que a gente funciona igual como se fosse uma casinha de canguru, né? Olha. Em que a prótese fica apoiada aqui na lateral e empurra essa prótese para o meio e para cima, que dá o colo mais marcado e deixa a prótese mais no meio. Mas essa alça é usada só para quando? Quando eu uso o músculo e o dual plane. Entendi. Nos dois. O dual plane com essa alça lateral. Aí eu tenho uma formação ideal para manter essa prótese ali naquela posição. Um sanduichinho igual do tipo do glúteo lá? Isso, só que uma parte, 10% da prótese fica fora do músculo, que é a parte para movimentar o braço e a prótese não ficar subindo e descendo. Eu solto um pouco no meio. Solta esse músculo no meio um pouco. Gente, é muita técnica. Então é muita coisa nova. E isso é novíssimo, né? Porque tem menos de 3 anos. Em medicina, isso é muito novo. Né? Então é essa técnica que a gente tem usado agora, que eu consigo colos mais marcados, mamas mais medializadas. Aí ela deita, a prótese não cai mais para o lado, porque a alça lateral segura. Então é uma técnica que a gente chama ali, que teoricamente é um padrão. Gente, eu nunca conheci ninguém que colocou pelo menos não falou, né? Eu acho que não é normal falar, eu coloquei com As minhas pacientes falam, porque elas me acompanham lá no Instagram e já chegam, doutor, eu quero aquela da alça. Que o senhor já explicou lá que é boa, que é ela que dá, e aí assim. Então, praticamente eu hoje, 99,9% das vezes, uso essa técnica quando eu falo em mastopexia ou redução mamária, em que eventualmente eu utilizo uma prótese naqueles casos que tem muita indicação e a paciente entendeu bem o porquê. No caso de só colocação do silicone, aí tem várias outras. Outras coisas que eventualmente a gente pode vir conversar um outro momento, se quiser, que aí é uma aula também grande ou um bate-papo bem legal. Tá, mas... Que é o tal do R24R, né? Que não sei se já ouviu falar. Não. Que é a prótese de recuperação rápida. Já, no seu Instagram. Essa é uma outra história que dá pra gente comentar num outro momento. Essa pergunta cabe, no caso, a paciente chega lá querendo só colocar silicone. Sim. Mas sente que a pele dela já tem ali uma flacidez. Né? Já tô vendo aqui, tô sentindo uma flacidez, mas às vezes a paciente ainda não percebeu isso. Percebe que a mama não tá em pezinha e tudo mais, mas o doutor percebe uma flacidez. Sim. Aí é proposto, naquele caso, falar, não é melhor porque você não vai perder em curto prazo se colocar um silicone aqui? Ou não, não, vamos colocar por trás, porque daí não vai ceder. Tá aí, essa é uma pergunta bastante interessante, complexa, né? Ela é muito interessante. Por quê? A gente tem que ver o seguinte, quando a paciente vai lá e fala assim, doutor, eu tenho uma certa queda aqui na mama, mas eu não queria aquele T, eu queria só colocar a prótese. Vai ficar com colo alto e marcado? Olha, se ela tem flacidez, eu coloco a prótese e aí geralmente não dá para colocar atrás do músculo e usar a alça. Por quê? Porque o músculo e a alça mantém essa prótese alta aqui em cima. Só que a pele flácida vai ficar aqui embaixo. Eu não tirei, eu não levantei. Aí ela vai ficar com aquela mama que erroneamente é conhecida como dupla bolha.
né? O termo é errôneo. Parece que tem duas mamas, entendi. Uma aqui em cima e duas aqui embaixo. Na verdade é o waterfall, né? Que é o nome correto. É como se fosse a queda de uma cachoeira, né? Parece que a mama está escorrendo por cima da prótese. Então não combina, né? E vira e mexe, vai casos assim lá, principalmente dos países vizinhos, né? Da Bolívia, que a paciente vai lá e fala assim pro médico, eu só coloco se eu colocar atrás do músculo, porque na minha amiga ficou bom. Aí ele olha assim e fala assim, olha, mas não vai ficar legal. Não, mas eu quero assim. Aí ele vai e coloca, né? Porque ela sabe que ela vai embora, vai vir pra cá, e de repente não vai ficar difícil para ela voltar lá e reclamar. Então vai muito em nosso consultório essa paciente que tem a prótese aqui alta e a pele sobrando aqui. Porque ela falou que queria atrás do músculo, mas nem sempre é indicado. Nesse caso, poderia ter colocado atrás do músculo que está ali, sim, mas eu teria que tirar a pele, levantar o bico e colocar tudo no mesmo lugar, na mesma posição. Porque seria fácil, né? Se eu colocasse a prótese tudo, magicamente subisse, acompanhasse a prótese, eu não ia fazer mastopexia nunca, para que eu ia ter um T, né? Mas é que às vezes as pessoas não conseguem entender o funcionamento, né? Falam assim, vou colocar e vai subir. Agora, imagine uma mama que tem uma certa flacidez, não é muita. A paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu quero uma mama natural. Não quero colo marcado. Não quero, eu sou da paz, sou natural, mas a minha mama está muito murcha, eu amamentei, ela diminuiu mais, eu queria dar aquela aumentada, mas não quero colo marcado. Então, nesse caso, eu vou usar a prótese à frente do músculo, porque ela não fica tão presa, ela dá uma certa cedida e acompanha o formato ali da mama. E aí ela não vai ficar aqui em cima. Mas aí vem a sua pergunta. Ah, mas não vai cair mais rápido? Isso. Vai. Mas se a pele é boa, demora mais para cair. Se a pele é ruim, pode cair mais rápido. Entendi. Mas ela não quer algo marcado, ela não quer algo exagerado. Nós colocamos próteses menores. Explico para ela que, olha, não vai ficar alto, não vai ficar marcado, mas ela não quer o T. Entendi. O seu corpo, suas regras. Não dá para eu falar para ela assim, obrigá-la. Não. Eu só faço se eu fizer um T na sua mama e colocar lá em cima. Mas doutor, eu não quero assim, eu não gosto assim. Eu quero natural. Você entendeu bem que não vai ficar marcada, ela vai ficar um pouco cedida? Eu entendi. Não quer o T? Não quero o T. Então nós entendemos o que você queria. Como é importante, né, a gente ter profissionais que detalham, explicam, até porque a visão... Eu tô aqui para representar a galera que está assistindo, a galera que não sabe, não entende, só quer resolver o problema, né? E detalhar como funcionam as coisas, porque agora eu consigo pensar assim, imagina aquela pessoa que realmente pediu isso porque não queria um corte, então o cirurgião vai lá e resolve o problema, não quer corte, então vamos resolver aqui, eu vou colocar por cima e tal, e de repente aquela cede, né? Não, mas eu fiz o que você pediu, né? E ao contrário, colocar por trás do músculo e de repente a mama cai. Gente, que situação! A autoestima da pessoa... Tem de todo jeito. Então, quando coloca atrás, a mama cede e fica o peito aqui. O peito lá em cima. E geralmente vai lá e aí com essa dupla bolha, né? Por isso que eu falo, hoje uma consulta, né, de cirurgia plástica tem que ser no mínimo 1h e 20 para você tentar tirar todas essas dúvidas, verdade. Né? E aí por isso que eu gosto muito, eu acho que eu sou muito a favor, sou dos que desenvolve ou que defende o uso do Instagram para distribuir esse tipo de conteúdo. Informação. Né? Porque quando chega uma paciente lá, eu já pergunto, né? Como que você soube da gente? Como você vem falar? Eu vim pelo Instagram. Eu já falo, opa, essa já entende mais coisa, né? Ela já pegou, vim lá do Instagram do senhor, já entendi, doutor, eu quero para mim, desce aí uma dual plane, quando você quer. Ela já sabe tudo. Já sabe. E aí aquela que não vende lá, que ela nunca vi o senhor no Instagram. Eu falei, como? Você nunca viu? Nunca? Vamos tirar uma foto aqui? Porque você é meio que rara, né? Porque é difícil ter uma paciente que não nos acompanha hoje no mundo virtual, nas mídias, né? Vamos tirar uma foto que eu quero guardar você aqui. Porque eu conto no dedo quem não conhece dali. Aí eu já falo, ixi, aqui vai ser mais difícil. Porque aí eu vou ter que
sair do zero para explicar tudo isso que eu estou te falando agora. Exato. Aqui em 1 hora, com mais profundidade, com mais coisa ainda, não por isso que demora. Exatamente. Né? Então, não é fácil passar toda essa informação, porque não existe milagres. Eu falo já para você, não existe nada perfeito, existe o que é melhor para você nas suas condições relacionadas ao seu desejo. Uhum. Né? Não tem comparação também. Não. O que foi feito em uma foi feito em uma, o que vai ser feito em você é outra coisa. Não dá e eventualmente se ela não entende, eu falo, então eu não posso te ajudar dentro das coisas que você pediu. Eu quero um colo marcado, alto, tenho flacidez, mas não quero ter o T. Eu falo, então eu não tenho como te ajudar. Porque se eu faço, aí amanhã depois vai falar pra mim, mas não é isso que eu queria. Eu falei, mas eu não falei que eu não ia conseguir, mas aí fica essa briga, né? Então tem que definir bem pra gente tentar acertar na maioria das vezes. O paciente tem que estar bem consciente. Né? É conscientizar. A cirurgia plástica é muito isso, né? Tem que trabalhar muito expectativas e realidades. Tá, agora a gente fala do pós, né? É uma cirurgia que demora muito antes de entrar no pós? Bom, você fala... a mastopexia... O tempo cirúrgico. O tempo. Na mesa. É uma cirurgia longa. Eu já levei, em média, 2h30 até 5 horas, 5h30, dependendo da mama. Agora você imagine, se eu tenho uma mama que tem uma queda de 3 centímetros, 4 do bico, e uma que tem, tá ali 16, 17 centímetros caído. Lógico que nessa mama eu vou ter um trabalho bem maior, né? E se ela é grande, então eu levo muito mais tempo para fazer, é mais trabalhosa, então por isso que depende, tem mamas e mamas, né? Papas and the papas, mamas and the mamas. Então tem mama que eu vou demorar mais, outras vou demorar menos. 2h30 não, é recorde, né? Porque só para colocar atrás do músculo já é mais complexa, né? A cirurgia. E eu falo, são 2, né? São 2. Aí você faz uma, fica legal, aí você olha para outra, agora faz igual, né? Aí eu falo, igual nunca faz, mas tem que deixar o mais próximo possível. Nem o original é igual. Foi o que eu falo para o paciente. Se nem Deus fez igual, quem dirá nós, né? Pobres mortais, né? Não vai ficar igual. A primeira coisa que eu falo para você, doutor, mas vai ficar igual? Eu falei, não vai. Não vai ficar igual. A mama, todas as mamas são diferentes. Né? Umas mais que também, outras. Né? Tudo é lógico, tem umas que são mais que outras. Eu já cheguei a tirar 500 gramas de um lado e quase nada do outro para ficar semelhante. Então, meio quilo para você ver a diferença. Mas até a colocação da prótese, às vezes uma é mais, outra dependendo da situação, às vezes a gente usa próteses maiores, outras menores, de um lado, menor do outro. Entendi. Então, igual não vai. Óbvio que eu sei que uma é maior, eu tiro mais tecido dela para aí a gente tentar deixar o mais próximo possível dentro das nossas limitações. Pós-operatório. Agora também tem curativos e inovaram bastante. Tem, né? Então o pós-operatório hoje mudou muito, principalmente em relação à parte de drenagem, né? O massoterapia ou a fisioterapia, a questão de movimentação dos braços. Antes era muito preso, hoje a gente solta mais, esse braço pode movimentar mais, até para diminuir a dor no músculo, né? Como eu uso o músculo, se eu fico tenso, o músculo dói mais. Se eu movimento, se eu faço alguns exercícios estratégicos, esse músculo fica menos tenso, eu consigo, tem menos dor. Tem a questão de dirigir, geralmente a gente pede na mastopexia em torno de 30 dias, eventualmente, raramente 21 dias, dependendo da distância que a paciente vai andar, de como está indo o pós, é automático, não é o carro, essas coisas. O curativo, eu tenho curativo que fica 7 dias lá, não precisa ficar trocando. É um curativo importado. Tem cola cirúrgica que ajuda a proteger mais essa cicatriz, então praticamente não tem pontos externos, né? Exercícios, 30 dias, caminhadas, esteiras. Vai começando aos poucos. 20 dias, perna, barriga, 30 dias até o braço, fazendo musculação mesmo, e já libera isso. Praia,
3 a 6 meses. 3 a 6 meses? Praia 3 a 6 meses. Piscina um pouco antes, mas só se eu for à noite, né? Porque o sol, o problema. Mas eu uso roupa até que não, mas se queimou aqui, a pele escurece. Tem estudos já mostrando que a cicatriz escurece. Tem já estudos mostrando isso. Então não adianta esconder tudo e, né, só aparecer a bolitazinha do olho. Gente, quem tem melasma tá lascado, então. Tem essa questão, né? Que você tem a questão do melasma, realmente tem a ver com isso também. Às vezes, mesmo não tem aquela exposição direta, o contato ao sol em outras áreas. Na cicatriz é bem isso. A cicatriz tem muito disso. E dormir, né? Dormir, a gente gosta que durma assim, de barriga para cima, né? E por isso que às vezes não dá para fazer, não dá para fazer prótese de glúteo e prótese de mama na mesma cirurgia, né? Senão, se tiver algum problema, ela vai dormir de que jeito, né? Também não dá para dormir de lado. Pelo menos 60 dias dormindo de barriga ali para cima, para não ficar mexendo ou deslocar a prótese. Não consegue, né? Sofre mais. Mas não é pior que a abdominoplastia, eu acho. A abdominoplastia realmente, os pacientes costumam reclamar mais ali do pós. Do pós, que tem que andar encurvada. A cicatrização depende muito da pessoa também, né? Então, e do alimento. Alimento ajuda. Alguns alimentos sim, mas 90% é genética. Genética. Quem for ter queloide, vai ter queloide. Teve uma pergunta falando por que algumas cicatrizações ficam grossas. É condição genética. Então é aquela paciente que tem uma cicatriz que a gente pode ser hipertrófica ou queloide, né? Hipertrófica é o irmão bom do queloide, eu costumo dizer, o irmão bom. Porque ela fica elevada, também fica vermelha, mas em torno de 1 ano, na maioria das vezes, ela vai melhorando. Agora o queloide não. Quando ele começa, ele vem para valer, fica alto, elevado, e quando é dos bravos, mesmo que eu faça qualquer coisa, ele tende a voltar. Mas a pessoa já sabe, né? Nem sempre. Se ela não teve nenhum corte, nada, vai descobrir na cirurgia. Entendi. Essa semana passada, eu teve uma paciente que foi lá bem triste, chorosa, falou assim, olha, eu preferia nunca ter feito essa cirurgia. Ela tinha feito até numa cidade do interior com um colega que é da Bolívia, que veio e fez aqui. Ela trouxe essa questão para mim, né? Até não acho que talvez de uma forma, será que é porque eu fiz assim? Aí eu falei, não tem nada a ver com o colega. Se você tivesse feito aqui... ela fez com outra pessoa e aí falou assim... E foi lá para ver uma outra opinião, né? Porque, olha, ela estava chorando, depressiva, psiquiatra, porque ela reclamava de uma dor, ninguém acreditava nela. Foi num médico, o médico falou, não, isso aí é psicológica, dor psicológica. Aí o marido também estava todo angustiado, bem triste também, que ele querendo ajudá-la, mas não entendia, né? E aí e ela chorou durante a consulta, ficou bem triste. E aí quando ela foi com a gente, aí eu olhei assim e falei assim, olha, aqui é queloide. E estava bem vermelho, alto, a cicatriz quase cobrindo toda a areola, de tanto que ela cresce, ela vai englobando, né, engolindo em volta, né, e vira um caroço grande. Aí eu falei, olha, não é psicológica a sua dor. A sua dor é real. Você tem um queloide, o queloide dói. Porque ele produz colágeno e não para. É mais ou menos assim, numa fábrica, o cara lá, numa construção, produzindo cimento para tampar um buraco, aí o cimento vai produzindo, alguém fala, aperta aí que já encheu, não para, ele vai aí derrama. Puts. Então o colágeno vai produzindo, derrama e fica alto, fica uns calombos de nada bonitos. Então ela tinha na mama inteira, um corte gigante, a areola quase sumindo. Eu falei, olha... Eu olhei pro marido e falei, ela realmente tem dor, não é dor psicológica, porque aqui tá inflamado, eu apertei e tava vermelho, aí eu, encaminhei pro médico da dor, encaminhei para beta-terapia, que é outro tratamento que a gente faz concomitante à retirada dessa cicatriz. Eu pedi para ir no psiquiatra para ajudar a tratar, que ela estava super depressiva. Então, assim, tem que estar bem. Ela não sabia, ela não tinha nenhum corte, né? Não tinha. Depois ela teve dois negocinhos aqui, eu olhei e falei, mas esses 2 negócios aqui? Eu falei, isso aí foi um negocinho que eu dei e ficou assim, né? Mas isso aqui é por isso. Aí eles inventam, eu falei, não, isso aqui é queloide, Jó, isso aqui já é um queloide, apareceu depois. Então fica alto, elevado, e elas não têm muita noção. Então ela estava pensando que
ela não tinha noção que aquilo era um queloide. Era um dos e o corte mais tem que ser mais profundo para aparecer? Oi? O corte tem que ser mais profundo para aparecer. Né? Porque realmente tem algumas vezes que tem alguns pacientes que têm queloide, vai fazer uma tatuagem e a tatuagem não fica. Uhum. É porque aí o cara fez, ele não aprofundou, não passou tanto a derme. Se ele aprofunda um pouco mais a derme, então até quem faz tatuagem tem aqueles queloides gigantes assim. Lá no ambulatório Júlio Miller, eu tinha um ambulatório lá que era praticamente só de queloide. Eu atendia muita gente lá de queloide. Tinha pacientes lá que não podia espirrar, que tinha um menino que ele tinha todo o braço cheio de queloides gigantes, porque batia, arranhava, vinha um queloide. Gente, não dá pra fazer, lá vai eu, não liga não, tá? Eu posso, eu não sou doutora, né? Não podia fazer tipo teste de mecha no salão, né? Ir lá, aplicar uma anestesia local, faz um corte, espera. Ué, mas é melhor do que ficar no peito, gente. Eu faria, vamos supor, eu tô com problema lá, não quero fazer o corte no meu peito. Até parece que eu não vou fazer um cortezinho, mas só que mais profundo pra saber se tem ou não. Como é que faz pra saber? Será que não tem um exame? Não tem nada? Não tem exame, não. Se você for investigar, em alguns casos tem um componente genético, que aí ela falou, né? Ela falou assim, minha mãe tem um monte de queloide, mas nem sempre tem, porque eu já operei irmã que tem e irmã que não tem. E aí, nesse caso, não existe correção, porque se tentasse corrigir novamente... Tem tratamento, só que tem que deixar bem claro que cerca de 70% das vezes, mesmo com o melhor tratamento que tem hoje, pode voltar. As chances de não voltar são muito pequenas, de não voltar. Agora, com o tratamento, às vezes ela pode voltar menos agressiva, porque aí eu já sei, eu faço um monte de tática, eu uso corticoide, no dia da cirurgia eu faço beta-terapia, que é radiação, vai fazer 10 sessões, mas tem que ser no dia da cirurgia já começar, não dá para começar depois. No pós-operatório eu vou usar plaquinha de silicone, vou usar várias alternativas ali para ver se a chance de voltar diminui. Entendi. Mas eventualmente pode. Pra você ver como que a coisa é tão genética, né? Esses dias eu operei umas irmãs gêmeas, coloquei prótese, uma diferença de uma para outra de um mês, não fizeram no mesmo dia, né? Tem irmã que gêmea quer operar sempre no mesmo dia, não sei, nós vamos tudo junto, mas essa não, foi um mês depois. Tô lá atendendo, né? Aí ela falou assim, doutor, um lado da minha mama, no lado direito, tá aparecendo um aumento. Eu olhei, tá aparecendo uma cicatriz hipertrófica que pode virar queloide. Já vamos fazer de um ladinho do lado da mama direita. O que aconteceu um mês depois? A irmã também. A irmã também, no mesmo lugar, com queloidezinho aparecendo aqui. Incrível, né? Eu falo assim, olha como que a medicina é incrível, né? Irmãs idênticas, né? Com o mesmo código genético. Tá, e no caso desse tratamento para queloide, é o doutor mesmo que faz? A gente usa algumas táticas, quando eu vejo que está ficando ali um pouco mais difícil, tem mais coisa para fazer, aí tem um laser, geralmente a gente manda para dermatologista, então depende do grau. Tá. Uma outra pergunta que, na verdade, essa deveria ter sido no início, né? Que fala sobre a questão da mama. Hoje em dia, vamos supor, alguém que não tem, percebe que tem a flacidez mamária e tudo mais, mas não tem ainda a mama caída. Não sei se por conta da idade ou tudo mais. Alguma coisa que colabore para retardar? Aí... Sutiã amarrado, tipo, no pescoço, top de sustentação. Tem várias teorias, né? Tem teorias de que tem que usar o sutiã, porque aí leva em conta a questão da gravidade, né? Porque aí eu tô apoiando para cair menos. Já tem outros que falam que aperta muito, aí diminui vascularização, tende a cair mais. Mas como não é uma coisa muito fácil de se provar, não dá para... Não tem nada hoje que fala, olha, vou tomar colágeno também. Não vai nessa vibe aí não, né? A questão mesmo é mais genética, aí se tá na genética de a mama ter caído, é a questão de não mudar muito de peso. Né? Ficar emagrecendo, engordando. Corredores, que gente que corre muito, atletas de alta performance, como a senhora, né? Tende a reduzir mais a mama, ficar quase sem gordura, ela tende a cair mais. Se tem mama, né? Então, se não tem o que cair. No meu período de, assim, quando eu treinava mais, e agora tá até mais tranquilo, mas quando eu treinava mais intenso, que eu já treinei muito mais intenso, o meu seio chegou, assim, a
zerar total, assim. Gordura praticamente eu acho que se desse um soco, assim, no meu peito, eu não sentia nada, porque, assim, zerou total. Por quê? Porque você tinha mais ali um pouquinho de gordura, perdeu, né? Aí ela dá aquela murchada, né? Eu lembro que até em uma das entrevistas que a gente falou, eu disse que se chegasse daquele formato ali, aí realmente vai mexendo também com a autoestima, né? Sim. Aí esse engordar, voltar, isso daí também colabora com a mudança da mama, né? Então, por isso que a mama é uma das que mais tem que manter o peso após a cirurgia, pra gente não perder resultado. E no caso de gravidez, essa paciente que fez a mastopexia, ela engravidou. O resultado pode ir por água abaixo? Eventualmente pode. Se a mama crescer muito no pós, se ela engordar muito no pós, né? Mas tem pacientes que eu já fiz que tá legal, manteve-se, tá tudo bem e seguiu. Tem outras que já não, caiu um pouco mais de pele. Mas como tá atrás do músculo, a casinha tá pronta, né? Aí eu só tiro pele e ajusto um pouquinho ali a areola. Eu não preciso mexer em toda a estrutura para montar a mama de novo, porque ela tá presa ali, né? Só a pele que pode dar uma escorregada. Pessoal que tá assistindo a gente, lá no Instagram do Dr. Michel Patrick, direto a gente fica colocando durante a entrevista, ele dá várias dicas e além disso ele coloca caixinha de perguntas. Caso tenha ficado alguma coisa em questão, a gente deixou passar, ou você tem uma dúvida sua, pessoal, que não tem a ver com mastopexia, nem redução, nem nada, você pode ir no Instagram dele, perguntar por direct ou aproveitar a caixinha de perguntas. Já teve a caixinha hoje? Teve, né? Teve a caixinha? Teve duas. Mas ainda tá lá ainda. Tá lá ainda, dá pra perguntar. Pode ir lá, que eu acho que aqui a gente conversou bastante coisa, né? Mas sempre tem uma dúvida ou outra que... E às vezes é sobre outra coisa, né? E até sobre a mão mesmo de outras coisas. Aí, assim, lembrando que acho que eu tinha conversado com você que eu ia fazer um curso fora, né? De implante de prótese de glúteo, né? Vou fazer agora, sábado. Nós vamos eu achei que... Rio. Por que eu achei que... Viajou? Eu vou viajar agora, né? Vai viajar sábado agora. Nesse sábado eu vou estar lá fazendo o curso. Vamos aprender com um dos médicos que mais faz isso no Brasil, que tem mais de 15 anos que faz, tem doutorado nesse assunto. Então nós vamos revisar, relembrar com o que há de melhor, né? Com ele lá. Então nesse final de semana eu vou estar falando bastante sobre isso e nesses próximos dias aí. Tudo sobre o plano. Para não precisar usar PMMA para aumentar o glúteo. Que quem perdeu é o último vídeo que a gente postou aqui, que vale a pena assistir, que dá várias opções para você ter um glúteo mais formoso, mais bonitinho, mais redondinho, sem ser com métodos inseguros. Né? E que fica natural, né? Pode ficar natural com a prótese, nós aprendemos. Eu achei que ficava tudo e não é não, fica bem natural. Fica bem natural, ela até errou aqui, né? Eu errei. A gente colocou uns casos para falar e 90% erra para provar, que fala, aquele é com prótese, não era. Então, para provar que realmente dá para ficar natural. Então tá, Dr. Michel Patrick, muito obrigada. Obrigado você. É sempre enriquecedor, tira todas as nossas dúvidas. Obrigada por me aguentar as minhas perguntas. Mas faz parte, é para isso que a gente está aqui, né? Para trazer informação de qualidade.